Olá pessoal, agora eu vou aqui explicar o meu código da resolução da primeira questão da atividade microcontroladores. Bem, a primeira questão ela que pede para que para que façamos um cronômetro, né, que tem a função de iniciar, pausar, zerar e registrar 4 voltas, certo? Para esse tipo de problema que envolve contagem, nós precisamos utilizar um módulo do microcontrolador chamado de timer. Ele tem a função de fazer contagem baseado na frequência de clock externa, certo? Eu vou abrir aqui a minha resolução, eu venho aqui, ó, abro o compilador, venho aqui em Project e clico em Project. Então aqui, ó, eu vou na pasta e abro o projeto cronômetro, que é o da primeira questão, certo? Aqui eu tenho o projeto, aqui está as definições, né, do o ponto H do projeto que ele inclui, e aqui eu incluí é, esse arquivo lcd.c, que é um arquivo que eu fiz, que nele tem as funções de escrita de comando e inicialização do LCD 16:2. Aqui, ó, eu tenho esse vetor aqui que eu defini como constante, que no caso eles vão fazer o desenho de cada número no display de 7 segmentos, porque o display de 7 segmentos disponível é o display que você deve alimentar cada pino de A a G. De acordo com o valor colocado lá, você tem o desenho de, de cada letra ou número. No caso, por exemplo, o zero, para eu desenhar o zero, o desenho do zero é o referente a esse valor aqui, de 3F em hexadecimal, né? E, por exemplo, 1, eu desenho 1 através desse valor aqui, certo? Ok. Basicamente, o meu código, eu tenho aqui a função main, com aquelas definições que são geradas na durante quando eu estou criando o projeto. Aqui, ó, eu tenho a inicialização do contador. Por que eu faço isso aqui? Isso aqui é o seguinte: como eu estou utilizando o timer 1, o timer 1 conta de 0 a 65,5 milissegundos. Então, somente a cada 65,5 milissegundos ele gera interrupção. Como eu quero contar é, de, de 10 em 10 milissegundos, eu vou e inicializo ele com o valor de 55,5 milissegundos. Daí ele só vai levar mais 10 milissegundos para chegar em 65, que é quando ele vai gerar interrupção, que é onde ele vai fazer o processamento do tempo, que é o nosso cronômetro. Ele deve ser atualizado a cada 10 milissegundos. Aí daí eu chamo essa setup timer 1, e esse vai início contagem é um define que eu fiz lá no início, que tem esse valor aqui, ó. Esse valor é o valor referente aos 55,5 milissegundos. Continuando aqui, ó, eu tenho essas 4 variáveis aqui, que são as variáveis que armazenam o valor de cada dígito. Aqui no caso são os décimos e aqui os centésimos de segundo. Aqui, desculpa. Aqui é o primeiro dígito de segundo, que é o segundo dígito de segundo. Aqui, ó,
esse index aqui, eu estou utilizando ele para, na verdade, indicar o tempo, o próximo tempo que será que vai ser armazenado. Porque no caso, a questão pede que o nosso cronômetro possa armazenar até 4 tempos. Então esse index vai ser, a cada registro de tempo, ele vai incrementando somando e daí nós poderemos ter o controle e saber quando já temos os 4 tempos e não vamos mais poder armazenar mais tempos, certo? Aqui seria aqui é uma configuração de porta, certo? Aqui nós estamos definindo algumas portas como entrada e como saída. Só que eu percebi depois que quando utilizamos essa função input e a função output, não é necessário fazer utilizar essa função. Então isso aqui, digamos assim, é desnecessário. Pode ser apagado. Então, ó, aqui, ó, ele chama esse LCD init, ele tá dentro desse arquivo que incluímos aqui, ó, lcd.c. Aqui ele vai proceder à inicialização do display 16:2. Aqui, ó, ele desabilita o contador. Isso aqui é uma variável que eu criei que vai indicar se o cronômetro está pausado ou não. No caso aqui, ó, enable o contador está falso, então isso indica que o cronômetro está pausado. E aqui eu tenho o loop principal, ó, que eu coloquei um while e coloquei um dentro. Então ele sempre vai estar repetindo isso aqui. Ele começa aqui, termina bem aqui embaixo. Ele é bem grandinho. Pois bem, esse while aqui, ó, ele vai estar sempre verificando o seguinte. Aqui, ó, nesse if, ele vai verificar se o botão iniciar foi pressionado. Então ele tem essa função input. E aqui dentro eu tenho o pino que a chave está conectada. No caso aqui é a chave 0. Ela está conectada ao pino 0 da porta B. Aí, pois bem, então essa função ela vai me retornar 1 se nesse pino tiver entrando 1, né? E vai retornar 0 se tiver 0 nesse pino. Então, no caso, de acordo com a placa que vamos utilizar, testar o nosso código, lá ela está em regime normal, ela está fornecendo 1, né? Está sempre em 1, e quando o botão é pressionado, ela força nível lógico 0. Então aqui ele vai perceber isso, ó. Quando ele receber nível lógico 0 aqui, né? Por causa desse inversor, ele vai entrar dentro desse if. E aqui, ó, ele vai verificar, ó, se o cronômetro ele está ativo, né? Se o tempo está correndo. Se é o seguinte, se ele não tiver pausado, né? Ou quer dizer, se ele tiver pausado aqui, ó, aí ele vai e pausa. Ops, eu acho que eu me embananei todo, calma. Aqui ele verifica se o contador está contando, né? Se ele estiver contando, ele vai e pausa, certo? Ele recebe false para pausar o contador. E daí, ó, ele chama o setup timer 1, ele desabilita o contador. Daí ele pausa o cronômetro, certo? Se não, ou seja, se não estiver contando, então ele bota true e ativa o contador. Basicamente, é isso que é a verificação do, do botão iniciar, pausar, né? Aí aqui, ó, eu utilizo um while enquanto o botão iniciar, né, vamos chamar assim, enquanto o iniciar estiver pressionado, ele vai ficar esperando até que ele seja que ele deixe de ser pressionado. Também pode ser feito aqui, botar um delay bem aqui, um delay de alguns milissegundos,
por exemplo, uns 40 milissegundos, só para evitar de que ele, por um toque prolongado, ele seja chamado mais de uma vez, sendo que a pessoa pode estar pressionando apenas uma vez. Aqui, ó, aqui é o botão zerar. No caso aqui ele verifica, né, se o botão, né, o botão 2 lá do módulo, né, o botão que está conectado nesse pino. Se ele for pressionado, ele vai verificar se o contador está pausado. Se ele tiver pausado, aí ele vai reiniciar a contagem, que é justamente aquela questão que eu falei que ele sempre deve gerar interrupção a cada 10 milissegundos. E aqui ele reseta o indexador, né, já que o, os tempos armazenados anteriormente serão zerados nesse momento. E aqui ele zera também cada dígito do cronômetro. Aqui ele chama uma função do display LCD, que esse código aqui, ó, essa instrução é para ele apagar o LCD e retornar à posição 1 do LCD. E aqui ele espera, né, novamente, até que o botão deixe de ser pressionado. Aqui novamente posso dar um delay de alguns milissegundos. Vou botar 40 milissegundos aqui. Aqui, ó, é a verificação do botão volta, né? Se ele for pressionado, ele verifica se o contador está ativo, se o cronômetro tá correndo, e verifica também, ó, se a quantidade de tempos, né, o index que está registrando os tempos, né, se ele é menor que 4. Ou seja, se eu já tiver 4 registros, ele já não salva mais os tempos. Sendo menor que 4, né, tendo espaço lá para ele armazenar, então aqui ele armazena esse instante do tempo, né, aqui milissegundos e os segundos, cada dígito ele armazena em um bufferzinho, que é só para chamar essa função aqui, ó. Essa função ela está mais ali em cima, que essa função vai enviar cada dígito desse para o display 16:2, para o display LCD. E logo depois de imprimir, ele vem e incrementa esse index, né, dizendo que ele já adicionou mais um tempo. E aqui novamente ele tem while, eu posso dar aqui um delay, milissegundos, 40 milissegundos novamente, pode ser qualquer valor, pode ser qualquer valor. E no caso, essa função print volta, ela está aqui em cima, eu vou mostrar ela aqui rapidamente. Temos aqui, ó, print volta. Simplesmente, ó, ele pega aquele valor, né, do dígito, só que esse valor está variando de 0 a 1. E aqui eu estou somando com mais 30 em hexadecimal, porque quando se envia um byte para o display LCD, quando se quer desenhar um caractere, tem que mandar de acordo com a tabela ASCII. E se for observar o código dos números da tabela ASCII, o 0 é representado pelo 30 em hexa, 1 pelo 31 e assim sucessivamente. Daí, como aqui nós temos valores de 0 a 9, nós temos que acrescentar mais 30 em hexa, que é para justamente nós termos o valor, o código dele referente à tabela ASCII, para ele poder ser impresso. Então aqui eu estou imprimindo os dígitos que estão aparecendo lá no display de 7 segmentos. Aqui o ponto, aqui eu dou um espaço e aqui, ó, eu verifico se já é o segundo, se já é a segunda volta registrada, porque no caso o display de 16:2, após imprimir dois tempos desse, acaba o espaço. Então eu faço essa verificação, que é para justamente mandar esse comando, ó, que esse comando faz o cursor deslocar para a primeira coluna da segunda linha. Daí eu vou armazenar mais dois tempos. Aqui eu verifico se o index é 1. Voltando aqui, após isso, nós temos aqui esse trechinho aqui que ele é executado todo o tempo, independente do resultado dessas condições aqui.
de cada botão ele é executado durante todo o tempo. E o que, que ele faz? Ele vai atualizar os dígitos do cronômetro. Então aqui é uma funçãozinha que eu fiz, tá ali mais em cima, que ele vai imprimir o tempo. E aqui ó, eu insiro como parâmetro o valor que eu quero que ele imprima e a posição. No caso, ó, segundos, o primeiro dígito de segundo, o dígito mais alto, eu coloco na posição 3, que seria o primeiro da esquerda para a direita, ou o terceiro da direita para a esquerda. E no caso, ó, o segundo dígito de segundos, o dígito mais baixo, é o segundo. Na verdade, segundo não, é o quarto, perdão. Esse aqui é o quarto e esse aqui é o terceiro, da direita para a esquerda. E esse aqui é o primeiro da direita para a esquerda, que é a parte mais baixa dos milissegundos, que é o décimo de segundo. E essa função, como é que ela funciona? Ela está aqui em cima, é que é a print tempo. Ele recebe o valor e recebe a posição. Baseado nisso, ó, ele vem bem aqui, ó, esse output D, V número, número. O que está acontecendo aqui? Esse V número, ele está definido, é justamente aquela constante que eu criei inicialmente, ó. Então eu vou passar como parâmetro, ó, a posição dela que eu vou estar acessando. No caso, se eu passar como parâmetro aqui o zero, então esse zero entra aqui. Então aí esse número ele vai ser a posição do vetor que eu estou acessando. E daí esse valor ele vai colocar na saída, na porta D do microcontrolador. Então aqui ó, ele verifica, porque como lá na placa ele está utilizando é, 4 displays de 7 segmentos e eles estão multiplexados, então aqui ó, de acordo com a posição que eu passo, ele somente habilita esse display. Por exemplo, se eu passar 0, ele só vai habilitar o display conectado a, a essa porta do microcontrolador, a porta 4 da porta B. Ele só vai habilitar esse display e assim sucessivamente para cada um deles. Um detalhe diferente, uma coisa que a observar é esse trecho diferente, que é para justamente colocar o código. Aí eu adiciono esse 80 em hexadecimal, que é para colocar o ponto lá no display de 7 segmentos. E aqui eu dou um delay de um milissegundo, que é para o display permanecer aceso durante 1 milissegundo, que é para ser possível é, nós observarmos o valor que ele está imprimindo. E aqui eu desabilito todos os displays, para não acontecer de eu esquecer eu ativar e não desativar, eu desativo logo todos os displays. E basicamente é assim que funciona essa função, essa questão.